Tudo bem, pessoal? Dando sequência à parte nutricional dentro dos sistemas agroflorestais, falar um pouquinho da parte de nitrogênio. Então, muitas espécies utilizadas nos sistemas, elas fazem fixação biológica de nutrientes. Então, em associação com bactérias, risóbios, esses risóbios fazem a fixação, aumentam os teores de nitrogênio nas folhas. Essas folhas, elas são perdidas naturalmente, formando a camada de líter que vão se decompor, mineralizando, fazendo parte do banco de nutrientes do solo, essa mineração através de matéria orgânica, micro-organismos. Esse nitrogênio também pode ser via fertilizantes nas culturas agrícolas, pode ser erodido, pode ser lixiviado. Lembrando que esse nitrogênio lixiviado, ele ainda pode ser recuperado pelo sistema radicular profundo das árvores. Então, mais ou menos o ciclo do nitrogênio. A vantagem do nitrogênio é que ele pode ser fixado. Quando eu tenho outros micro-organismos, então aqui seria risóbio. Bactérias. Existem fungos micorrízicos que eles fazem uma associação com o sistema radicular, criando uma verdadeira malha, aumentando o sistema radicular. Isso é eficiente principalmente em fósforo, outros nutrientes também, mas principalmente na absorção de fósforo, porque aumenta a superfície de absorção, lembrando que o fósforo é um nutriente pouco móvel, imóvel no solo, e tendo então que o sistema radicular encontrá-lo para absorver mais facilmente. Em relação à fixação biológica de nitrogênio, algumas espécies têm relatos científicos de até 200 quilos por hectare ano de nitrogênio. O sistema de, por exemplo, café Ingá, 35 quilos fixado, leucena de 100 a 500 e por aí vai. Existem N espécies com o potencial de fixação biológica de nitrogênio que podem ser colocadas no sistema. Em relação a essa serrapilheira que cai, a gente pode fazer, aqui são dados médios, então vocês podem buscar na literatura dados médios ou fazer análises de tecido. Por exemplo, aqui, plantio de acaça negra no sul, onde eu tenho quase 6 toneladas por hectare de folhas, galhos 6 toneladas, galhos vivos 21, já faz parte da planta, casca, madeira, sistema radicular. 50% 57, 70, quase 100%, na verdade, é parte vegetal. O que se perde, 5% com folhas. Mas aí, ao analisar a biomassa, você vê o teor de biomassa. Então, peso da biomassa de folhas e a quantidade de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio em quilos por hectare ano. Lembrando que à medida que esse material vai se acumulando, vai formando matéria orgânica que vai aumentando o CTC do solo, e isso torna a disponibilidade desses nutrientes ainda maiores. Mas lembrando, deixa eu ver se eu volto aqui. Quando eu busco nutriente nessa camada e eu não reponho, esse nutriente ele vai para as camadas superficiais, mas aqui ele vai depauperando. Se eu não faço reposição quando eu tenho uma perda, então se eu tenho uma perda de nutrientes, uma exportação de nutrientes
seja aqui por madeira. Então, eu vou estar, a biomassa eu vou estar exportando 50% da minha massa de madeira. Lógico, o teor de nutrientes contida, a quantidade de nutrientes contida na biomassa da madeira é diferente, por exemplo, da folha. Então vai ter provavelmente muito menos nitrogênio e mais cálcio e por aí vai. Então tem que ser quantificado também. Então todo o elemento que sai ele tem que ser quantificado para quê? Se eu retiro X toneladas de madeira, eu faço o cálculo da quantidade de nutrientes que está sendo exportada e pelo menos isso eu vou ter que voltar para o sistema. Aqui um exemplo da biomassa de eucaliptos com 7 anos. Então eu tenho que tem porcentagem, sim, toneladas e porcentagem. Folha 4%, você vê que madeira 60%. Você vê que a madeira 125 quilos de nitrogênio sendo exportado. Isso se eu fizer um manejo onde eu deixo casca, galho, ramo, eu vou estar exportando 125 quilos por hectare de nitrogênio, 27 de fósforo, 152 de potássio, 62 de cálcio, 44 de magnésio. Então é isso que está sendo exportado com a exploração florestal, com a extração de madeira. No mínimo isso tem que voltar após o ciclo. Isso pensando no sistema complexo. Por quê? Porque eu posso também optar por fazer adubação de base, de plantio, do novo plantio. Mas ou é isso, ou quando a matéria orgânica já chega no estágio muito alto, pode-se optar por repor a quantidade. Então, a produção anual de serrapilheira, que as folhas que caem, pode ser avaliada por meio de coletores dentro do sistema. Então, dentro do sistema, eu vou avaliar por meio de coletores essa matéria que cai. Aqui, diferentes tipos de eucaliptos, salignas 7 toneladas, grandes 4 e por aí vai. Quantidade de nutrientes na serrapilheira, então a devolução, a serrapilheira durante o período produtivo, em quilos por hectare ano, vai voltar isso para diferentes eucaliptos. Camaldulense, 65 quilos de nitrogênio. O grande, 70 quilos de nitrogênio. Esses eucaliptos eles crescem relativamente mais rápido. Fósforo 3 kg, 26 de potássio, 71 de cálcio, 27 de magnésio. Isso só com as folhas por hectare ano. Isso pensando em eucalipto, pensando no eucalipto comercial, 3 por 2 metros, ou seja, 1.667 plantas por hectare. Se eu vou usar menos planta, eu posso fazer uma regra de 3. Então, se eu vou usar, em vez de 3 por 2, vou usar 10 por 4, isso vai dar uns 250 plantas por hectare, eu vou fazer a relação de 1.667, 70 quilos. 600 plantas, X. Lembrando que a palhada de culturas também vai devolver nutriente e por aí vai. Então tudo que for incorporado de volta pode ser somado. Aqui, sem pensar em adubação, apenas com resíduo. Então, matéria seca de eucalipto aos 8 anos e meio, influenciada pela adubação e resíduo de colheita. Então, matéria seca em toneladas por hectare. Nós temos aqui, então, resíduo de colheita mais serrapilheira. Nesse caso, sem adubação. Você vê que o resíduo, só o resíduo, você vê que tem uma produção
maior. Com zero de adubação, 50 por o dobro, 100% a mais. Com 100 de NPK, quilos por hectare, 30, e com 200 também uns 30% a mais, pelo menos, de produtividade, deixando os resíduos de colheita, da colheita. O que é resíduo de colheita? Folha, galho fino, casca e por aí vai. Porque não é utilizável. Então é matéria orgânica. Aqui a produção de matéria seca por plantas de cobertura. Então todas as plantas, culturas anuais, elas têm o potencial, principalmente da segunda safra, de deixar uma matéria seca na palhada, né? E isso vai ter uma quantidade de nutrientes disponível para o banco de nutrientes do solo. Então, nos sistemas agro-silvopastoris, por exemplo, eu vou ter os componentes, por exemplo, da parte aérea da árvore, e vou ter a biomassa, por exemplo, do capim. Então, os dois vão ter sua biomassa abaixo do solo e acima do solo. Essa biomassa acima do solo, no caso do capim, ela vai estar sendo consumida, né? Vai ter um aporte de serrapilheira, e essa serrapilheira eu vou ter uma quantidade que aí ela vai ser dividida nos nutrientes e ela vai ser aporte para o sistema. Então aqui a quantidade que eu tenho na biomassa. Então, por exemplo, eu coloco, por exemplo, madeira, porque se fosse ser extraído madeira, eu vou estar extraindo uma quantidade de material. Serrapilheira do colonião, ou matéria que fica do colonião também tem uma quantidade, e também a quantidade consumida, a produtividade do colonião e a adubação que tem que ser feita nele. Outros sistemas, aqui é eucalipto, sorgo, girassol. Então eu tenho o sorgo, a análise de nutrientes no solo, ou a análise da serrapilheira, né? O girassol. Então é interessante observar a capacidade de extração de nutrientes pelas espécies para embasar a nutrição. Então, se eu tenho uma espécie que retira muito nutriente do solo, se ela retira muito nutriente mineral, eu vou ter que repor. Então, a partir do momento que eu colho o girassol, eu vejo quanto ele está extraindo em quilos por hectare, e pelo menos isso tem que ser reposto ao solo. Então eu posso fazer uma compartimentalização, espécie florestal, capim, matéria orgânica, serrapilheira, o que eu estou adubando e a carga do solo, né? O que tem no solo, em análise de solo, eu consigo ver o tanto que teria no sistema nutricionalmente. A partir do momento que eu retiro para cima do solo, eu tenho um consumo de 31 quilos de nitrogênio, eu tenho que repor isso. Então é mais ou menos essa a ideia. E aí, através de análise de tecido. Mesma coisa com fósforo, potássio, e seria isso. Outra questão que deve ser levada muito em consideração em termos ambientais é a radiação solar no sistema. Então, o componente florestal deve-se tomar cuidado na escolha dele em relação à densidade de árvores por hectare. Então, quanto maior a quantidade de árvores,
por hectare, mais vai ser o sombreamento. Então, por exemplo, quando eu trabalho com café sombreado, em geral trabalha-se de 100 a 200 plantas por hectare. Se eu trabalho com integração lavoura, pecuária, floresta, eu vou trabalhar do espaçamento 10x4, que deve dar uns 250 árvores, até espaçamentos mais amplos. Então, 250, 100 árvores por hectare e por aí vai. A arquitetura de copa é muito importante, a gente já viu. Árvores com copa muito densa, muito globosa, vão sombrear muito mais. E o arranjo espacial. Então, se eu planto ranks, então linhas, que seja linha simples, leste, oeste, é o sentido que o sol vai passar. Então, o sol vai passar na linha produtiva, no rank produtivo aqui, a maior parte do tempo. Então, lógico, tem a declividade do inverno, verão, que vai pegar um pouco mais de sombra, mas o sombreamento ou a insolação vai ser potencializada quando eu escolho plantios em ranks, no caso leste-oeste. Um experimento que a gente vai montar aqui de arborização de pastagem, então o que vai ser feito? Vai ser feito plantio para arborizar pastagem. Nesse caso, não precisa leste-oeste, eu vou colocar espaçamentos definidos, no caso, acho que 7x7, então 7x7 metros. E aí sim vai ter um espaçamento com arranjo homogêneo, independente de onde vier o sol, aquele é o arranjo. Por quê? Porque eu vou estar sombreando a braquiária ou o capim que for, e não vou ter cultura para manter. Nesse caso, pessoal, por que a opção por isso? Porque o pecuarista em questão é produtor de leite, por exemplo, e não quer mudar a atividade, não quer desfazer do pasto, não pode, não tem área suficiente para desfazer do pasto por um período. Depois a gente vai ver qual a estratégia que eu estou testando. Por quê? Porque quando você entra com árvore na pastagem, o ideal é tirar o gado por um período inicial. Então eu vou trabalhar com agrupamentos de árvore para que isso funcione. Depois eu vou explicar isso quando eu entrar nos sistemas, já está quase. Tem que se pensar no componente agrícola e pastagem. Então, componente agrícola e pastagem que tolerem sombreamento por um tempo. Ou escolher a espécie que não tolera tanto sombreamento bem no comecinho e depois trocar por outra. Fazer um sistema onde eu tenho uma rotação de culturas no tempo. O componente pastoril, escolher espécies que se adaptem ao clima. Na verdade, essa ideia de sombreamento meu é justamente conseguir introduzir, porque quando eu tenho sombreamento, eu tenho uma redução na temperatura em até 8 graus Celsius. Então, eu tenho uma redução na temperatura ambiente em até 8 graus Celsius. Tendo essa redução, eu consigo colocar animal com maior quantidade de sangue puro europeu. Então, por exemplo, eu posso colocar um animal com maior porcentagem de sangue holandês para leite, ou Jersey, ou Angus para corte, né? Então, esse tipo de gado ele sofre muito mais com o aumento da temperatura do que os gados de sangue zebuíno, né? Em geral, o que a gente tem? Plantas submetidas a condições de baixa luminosidade, elas ou reduzem taxa transpiratória para
baixar o ponto de compensação lumínica, então elas vão transpirar menos, ou elas vão aumentar a área foliar para promover grande superfície de interceptação à luz. Naquele sistema lá de casa agroflorestal, o café lá de casa ele já está com um limbo foliar maior, por exemplo, do que um café a pleno sol. Então ele se adapta a isso. Acontece o mesmo com capim. A braquiária ela tende a se tornar, a ter o limbo, a área foliar maior, ela aumenta, então em termos de braquiária, ela aumenta o teor de proteína bruta e ela aumenta digestibilidade. Então ela aumenta a proteína e aumenta a digestibilidade. Em termos gerais, ela até diminui massa seca. Só que o aumento da proteína, em até, quando usado até 60%, 60% de sombreamento, ela tem ganhos. E a terceira opção é o aumento da taxa fotossintética por unidade de área foliar e por unidade de energia luminosa. Então, ou ela diminui a transpiração, ou ela aumenta a área foliar para compensar, ou ela aumenta a taxa fotossintética. Aqui, pessoal, é um experimento nosso que foi desenvolvido pelo meu grupo de pesquisa em Paracatu, e aqui a gente tem a questão das árvores por hectare. O que a gente tem? Vamos analisar somente o 10x4, que é esse aqui, e o 3x3, 3,33 por 3. O que a gente tem? Que no arranjo 10x4, a média de diâmetros foi acima de 25 centímetros. No 3x3, isso com 11 anos de idade. No 3x3, a média foi 18 centímetros. Então, eu tenho árvores muito mais grossas no 10x4 do que no 3x3. Isso eu tenho muito maior volume de produto. Então, aqui eu consigo madeira serrada. Aqui eu consigo alguma coisa de poste, moeirão, no 3x3. Então, alguma coisa de poste, moeirão de cerca e madeira para energia. O valor da madeira por energia é 20 a 35 reais o metro cúbico. A madeira para serraria é 150, 180 reais o metro cúbico. Então o valor agregado aqui é muito maior. Voltar. Agora não quer diminuir. Pronto. Em termos de volume, aí sim, o 10x4 eu tenho volume por hectare menor do que o 3x2, então tem muito mais madeira fina, mas esse valor agregado aqui não compensa no final. E aqui a quantidade de volumetria, de número de plantas. Então aqui eu tenho o número de plantas mais de 80% acima de 25 centímetros no 10x4. No 3x2, quase 100%. Então, 80% também abaixo de 15 centímetros. Então, 15 centímetros é muito pouco, com 11 anos, para a serraria. Acima de 25 já consigo serrar. Deixa eu passar aqui. Tá. Aqui, pensando ainda em luminosidade, o que eu tenho? Eucaliptos com 24 meses. 24 meses já é o ciclo onde, e pensando nesse 10x4, é impossível pensar em cultura agrícola. Olha, monocultivo, vamos pensar em rendimento. Monocultivo, rendimento, 4 toneladas por hectare no monocultivo. Com o eucalipto, isso cai para
no máximo 1.400 aqui, e no meio da linha 2.000. Então, no meio do arranjo, então nos 5 metros ali, eu vou ter 2 toneladas por hectare. Em média, eu vou ter 1,7, 1,8 no máximo, quando pensar bem. Então, 1,8 contra 4,2. Na verdade, o milho ele não é uma cultura muito interessante. Então, no ILPF, eu coloco aqui com 24 meses, com 0 meses no plantio, que vai ser a primeira safra. Então, eu entro com soja, segunda safra, milho. Beleza. A planta vai estar no milho com 1 metro, 2 metros no máximo, eucalipto. No ano 1, que é a segunda ano de cultura, o eucalipto já vai estar com 6 metros de altura. Mas plantado leste-oeste, eu ainda vou ter uma produtividade boa. Então, ano 1, 12 meses. Ainda vou ter uma produtividade boa. Aos 24 meses, esse eucalipto aqui, ele vai estar com 15 metros. Mais ou menos. Quando bem manejado, no solo bom. 15 metros já tem um sombreamento pesado, causando perdas, principalmente na produtividade do milho. Acho que eu tenho um gráfico aqui, justo. É o gráfico da questão de perda em relação ao espaçamento. Aqui, deixa eu zerar isso. Eu vou recomeçar de novo para poder apagar esses escritos aqui que tá ruim para vocês verem. Pronto, agora melhorou, limpei aqui. O que se tem? Aqui, simulando que fosse a árvore do eucalipto. Nesse caso, com 15 metros de altura. Então, 10 metros é o centro da linha, mais 10 metros por outro lado, pensando em 20 metros. O que a gente tem? A 2,4 metros do eucalipto, eu vou ter uma produtividade do milho muito baixa, 600 quilos por hectare, e a radiação solar vai estar em 55% do total. À medida que a radiação vai subindo, e olha que não sobe muito, 65%, eu já tenho uma produtividade de milho que subiu para 3 toneladas, 0,6. Então, ela subiu 3 toneladas à medida que se afasta. Então, a influência das árvores muito altas, ela tem uma influência negativa no milho, principalmente no milho. Na soja, nem tanto. A soja, a produtividade dela, ela 14 por 2 e 22 por 2, 2 toneladas, 2,2 toneladas por hectare. E no 100%, 2,9. Isso também com 24 meses. Então, tem uma perda, mas é uma perda menor. Se tem outros trabalhos, fazer a mesma coisa, pagar. Então, outros trabalhos que mostram clones de soja comparados com monocultivo e diferentes clones de eucalipto e diferentes soja. Você percebe que diferentes clones, alguns tiveram rendimento semelhante ao monocultivo. Então, provavelmente com um delineamento que foi mais bem planejado, um clone que não tem tanto esgalhamento, não tem tanta cobertura de copa, e a produtividade em geral foi um pouco menor, por perda de 20%,
aos 24 meses, se não me engano. Em termos de braquiária, o que a gente tem para braquiária marandu? Sombreamento T1 e controle T2. Percebam que a radiação fotossinteticamente ativa ela é menor ao sombreado, porém, o que a gente tem? Produção de massa seca menor no T1, porém a proteína bruta total, que é o interessante, ou seja, ficam mais leves com aquela folha mais larga, porém a produtividade para o animal é a mesma. Aqui a proteína bruta barra percentual de matéria seca. Você vê que tem uma rentabilidade melhor, mas isso porque tem menos matéria seca, né? Fibra digerível, semelhante, praticamente, fibra em detergente ácido, né, que é a fibra digerível. Matéria mineral igual também. Então, teoricamente, ele produz menos massa seca, porém, uma quantidade maior, ou igual, pelo menos, de proteína. Isso, aqui eu não falo certinho o espaçamento, mas deve ser 20 metros. Então, outros experimentos mostram que o sombreamento intenso, acima de 65%, reduz essa massa seca e índice de área perfilhos e o índice de área foliar em braquiária. Isso é outro experimento que testou 65 e 35%. 35% de sombreamento não modifica esses valores. Então, até 60%, até 60%, abaixo de 65%, você não tem perdas para alguns capins. Outros, você já tem no sul, matéria seca. Você tem a perda. Um ótimo de matéria seca para braquiária em 50%. Isso aqui é só matéria seca, não foi avaliada a digestibilidade. Também braquiária. Em média até 800 plantas por hectare, você teve um rendimento anual de matéria seca interessante. Lembrando, rende a matéria seca, mas ainda aumenta proteína bruta. Em sistema silvopastoril, então, qual a ação ou efeito os animais têm no sistema? Então, pensando em sistema animal e os animais no sistema. Na verdade, o animal ele vai ter esse consumo, ele vai ter um aporte devolvendo nutriente via fezes, só que se for colocado em um momento muito cedo, você tem um dano às árvores, um possível dano às árvores. O ambiente para o gado, em geral, no inverno eu mantenho a temperatura mais alta e no verão eu tenho um abaixamento de temperatura, tenho uma redução de ventos de 26% no inverno e 61% no verão. Então eu tenho uma redução de vento nesse sistema, e principalmente o vento, principalmente para a região fria, onde eu tenho efeito de geada e até o efeito do frio reduzindo produtividade, ele é reduzido. Com pinos, 2,5 no inverno, aumento 5 no verão. Lembrando que as plantas plantadas no sentido do vento predominante.
Se o vento predominante vier aqui, aí não faria diferença. Aqui, só um exemplo, percentual de animais que ficaram na sombra no inverno e no verão. 83% dos animais preferiram ficar na área de sombra. E isso é óbvio, né? Eles têm um menor estresse. Isso provavelmente vocês viram com o Thiago. Ele tem um menor estresse com o sol. Então o animal ele vai querer ficar na sombra, é muito melhor. Então, em relação ao vento nos sistemas, com o sistema silvopassageiro, ele vai passar acima das copas. Ele vem de forma suave, então se eu tenho uma barreira que não é totalmente forte, fixa, né? Ele vai passar lentamente aqui. Os ventos de maior rajada, eles vão só passar por cima da copa, e aí eu tenho um vento, uma brisa vindo aqui, ele tende a subir. Se eu fecho totalmente isso pensando em quebra-vento, eu perco essa brisa que passa por baixo e eu tenho redemoinhos aqui. Isso pode acontecer com frequência. Mas num sistema permeável desse da base da copa não tem esse problema. Então, ele reduz, por exemplo, o efeito de geada. Geada onde não tinha árvores e aonde tinha. Você percebe que aqui está tudo amarelado. Aqui está todo amarelado e aqui ainda verde. Os fatores que podem modificar no sistema, ou seja, eu quero ampliar a minha sustentabilidade ou minha produtividade. Eu vou trabalhar sempre com essa distância de copa, ou seja, copas muito amplas, eu tenho maiores perdas. Sempre pensar no espaçamento inicial, e esse espaçamento inicial eu sempre tenho que deixar pelo menos 1 metro para cada lado na árvore, sem cultivo. E aí eu tenho espaçamento de cultura. Lembrando que à medida que a árvore vai crescendo, ela vai fazendo mais sombreamento, que seria o espaçamento livre de sombra futuro. Então, sempre pensar nisso. E se eu quero manter cultura agrícola por mais tempo, eu aumento esse espaçamento do RENC. Em vez de trabalhar, por exemplo, com 10 metros, eu vou trabalhar com 20, 30 metros. Eu consigo manter cultura agrícola por mais tempo. Se não for finalidade, eu consigo manter o espaçamento menor. Lembrando que esse espaçamento sempre vai ser baseado por quê? Pelo meu maquinário. Ou seja, se eu tenho um trator ou uma máquina com 8 metros, então 8 metros de boca de colheita ou de plantio, então 8 metros, eu vou trabalhar com múltiplos de 8, então 8, sempre um mais um para cada lado, então 10, ou 8, 16, 17, 18, ou sempre múltiplos. Essa é a ideia. Pessoal, por hoje é isso. Agora, acho que a próxima aula já é falando dos sistemas, se não me engano, depois eu vejo certinho. Já estou postando essa aula e as atividades. Até mais.